Aleluia. Glória a Deus nessa noite, hoje, está lá em Salmos de número 42. Aleluia. Salmos 42, verso de número 11. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salmos 42, verso 11. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 42, verso de número 11. Aleluia. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Somente até aqui. Irmãos, nós estaremos falando um pouco a respeito do desânimo. E o tema desta mensagem para a minha vida e para a sua vida é: quando vem o desânimo? Nós não podemos ficarmos desanimados e prostrados diante de algumas situações. Os salmos da Bíblia, eles são formados tudo em forma de cântico. Então sempre os salmistas louvavam a Deus, apresentavam a Deus os seus salmos em forma de cântico a Deus. Quando o salmista aqui do Salmo de número 42, quando ele canta a Deus, quando ele louva a Deus em forma de cântico, nós podemos observar, se você olhar os salmos do início ao fim, podemos observar que é alguém que está com a sua alma abatida. Esse salmista está com um abatimento em seu coração. Alguém que está com o seu sentimento abalado, alguém que está desanimado, e por isso ele louva a Deus. E aqui os salmos ele nos mostra alguém brigando consigo mesmo, alguém querendo sair do desânimo, alguém querendo sair da mesmice, e ao mesmo tempo ficando prostrado, desanimado, triste, abatido. Essa é a forma do salmista nesse salmo. Mas o salmista, apesar do desânimo, apesar da tristeza, ele ainda consegue achar forças para poder caminhar e tirar o abatimento de sua alma. Aqui nos mostra alguém triste por alguma situação em que ele estava passando em sua vida, passando na época em que ele escreveu esse salmo em forma de cântico. Os estudiosos dizem que esse salmista ele estava preso quando ele fez esse cântico ao Senhor, quando ele escreveu esse salmo. O salmista aqui ele estava brigando com uma depressão, ele estava brigando com um desânimo espiritual em sua vida. E vamos ser sinceros, quem é que não fica triste, quem é que não fica desanimado, quem é que não fica angustiado, preocupado com algumas situações que de vez em quando acontecem em nossas vidas? E isso é normal acontecer, não deveria acontecer, mas acontece. O desânimo da alma pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa pode ser rica, a pessoa pode ser pobre, a pessoa pode ser grande, a pessoa pode ser pequena, pode ser homem, pode ser mulher, e por mais que ela seja fiel a Deus, a pessoa não fica isenta de ficar desanimada em algum determinado de sua vida. O próprio Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos que no mundo eles teriam aflições, mas não era para eles ficarem
desanimados, mas sim se animar, ter animação diante das tribulações, diante das lutas, porque Jesus venceu o mundo. Jesus está ensinando aos seus discípulos que a vida traz alguns tipos de sofrimento e alguns tipos de abatimento da alma no ser humano, mas que eles deveriam ter bom ânimo, não desanimar diante das lutas e das adversidades, mas sim perseverar, porque as coisas daqui da terra, as coisas são passageiras, mas aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para a vida da igreja é eterno. Amém. Glória a E Deus. que em breve tudo isso vai passar. E que Ele sempre está pronto a nos ajudar a passarmos pelas lutas, pelos momentos difíceis, pelos momentos de tribulações, pelos momentos de dificuldades. O Senhor Jesus, Ele diz assim que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que Ele não nos deixará e nem nos abandonará. Glória a Deus. Aleluia. Se bem que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, se bem que muitas vezes nós nos sentimos abandonados, largados, deixados para trás, enfim, mas Deus não nos abandona os seus filhos. Ele fala assim lá no livro do profeta Isaías 49:15, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, todavia Ele não se esquecerá de nós. Glória a Deus. Ô, Aleluia. meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o desânimo da sua alma, eu não sei por que você está abatido ou abatida, eu não sei quais são as adversidades que têm chegado até você, até seu lar, até sua casa. Talvez o desânimo e a adversidade tenham chegado até você, e você muitas vezes tem andado cabisbaixo, você muitas vezes tem andado desanimado, desanimada, triste pelas situações que têm ocorrido, ou que está acontecendo na sua casa, no seu lar, na sua família. E muitas vezes vocês têm perdido o ânimo de lutar, o ânimo de perseverar, o ânimo de ir à frente. Eu quero dizer para você nessa noite, não desanime, levante a cabeça, olhe para o alto, Glória a Deus. olhe para aquele que muda situações, Aleluia. olhe para aquele que envia o socorro, olhe para aquele que é o socorro presente no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento de desânimo. Eu sei que muitas vezes nós desanimamos por diversas situações que passamos e que não queremos passarmos por elas. Muitas situações nós podemos evitarmos na nossa vida, mas existem situações que são inevitáveis passarmos por elas. É verdade, Jesus. São situações que a vida nos oferece. Precisamos passarmos por elas. Para quê? Para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento e para obtermos aquilo que nós desejamos ou almejamos na nossa vida. Aleluia. E Deus sempre nos animará a passarmos por elas. Glória a Deus Deus. sempre nos fortalecerá a passarmos pelas lutas e pelas tribulações. Amém. Deus sempre nos fortalecerá a passarmos por cima de qualquer obstáculo, de qualquer barreira que estiver ao nosso caminho. Amém, Jesus. Eu sei que muitas vezes quando as portas se fecham, dá vontade sim de desistir, dá vontade de parar. Eu sei que quando chega as enfermidades, que quando chega o luto, que quando chega o fim de um relacionamento, nós ficamos sim desanimados. Eu sei que quando chegam as lutas, a adversidade, o desânimo, nós ficamos muitas vezes desesperançosos, ficamos tristes, ficamos abatidos, ficamos sem sabermos o que fazermos e achamos muitas vezes que largarmos a Cristo, ou pararmos de virmos para a igreja, ou sairmos da igreja, ou ficarmos sentados, ou ficarmos prostrados, achamos muitas vezes que é a melhor solução, que é a melhor saída, e isto é um puro engano para quem acha assim.
Pois se nós cedemos a tudo isso, ao desânimo, à tristeza, e largarmos tudo, e deixarmos de acreditarmos naquele que nos chamou para sermos mais do que vencedores, nós iremos sim sermos derrotados. A palavra do Senhor diz assim, que sem Ele nada nós podemos fazer. Glória a Deus. Por isso nós temos que se apegarmos mais a Ele. As adversidades e as lutas não servem para nos afastarmos de Deus, mas sim para nos aproximarmos mais perto dele. Glória a Deus, aleluia. Mas pastor, como é que nós iremos sermos mais que vencedores se tudo que eu estou fazendo parece que está nos levando à derrota? Se nós desistirmos, sim, vai nos levar à derrota. Aleluia. Porque se nós desistirmos, é porque nós não confiamos no Deus pelo qual nós servimos. Mas, se nós perseverarmos, se nós acreditarmos, se nós confiarmos, se nós nos animarmos, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque aquele que nos chamou nunca perdeu uma guerra. Aleluia. Aquele que nos chamou nunca perdeu uma batalha. Irmãos, todos aqueles que venceram as suas lutas, todos aqueles que venceram as suas batalhas, todos aqueles que venceram as suas guerras, passaram por lutas, passaram por dificuldades, passaram por tribulações. Não existe vencedor sem antes lutar. Verdade, Deus. Como é que uma pessoa doente, ela vence a enfermidade? Lutando, combatendo, tomando os medicamentos, orando, perseverando, acreditando que ela vai ser curada, acreditando que ela vai ser sarada. Aleluia. Como é que os advogados, médicos, engenheiros, juízes chegam onde eles chegaram? Estudando, abrindo mão de muitas coisas para se dedicar àquilo que eles desejavam em sua vida. Irmãos, tem muitas coisas que exigem o nosso esforço. A nossa vida no Evangelho é assim. Para sermos curados, nós temos que tomarmos a medicação. Qual é a medicação? Orar, perseverar, combater a enfermidade que há dentro de nós. Tem muitas coisas que nós devemos abrirmos mão da nossa vida, dos nossos desejos, para cumprir o desejo de Deus em nós. Temos que abrirmos mão de muitas coisas para chegarmos onde nós desejamos, para chegarmos onde nós queremos, para chegarmos onde Deus quer que eu e você, que nós venhamos chegarmos. Irmãos, as adversidades e o desânimo, elas não são maiores do que o nosso Deus. Eu sei que muitas vezes esse desânimo causa dores, causam sofrimentos em nossa vida. E dores nós sentimos na pele, dores nós sentimos em nosso corpo. Verdade, Deus. Eu não estou aqui para menosprezar a sua dor e dizer para você que aquilo que você está sentindo ou aquilo que você está passando não está doendo, não está causando dor. Só que as dores e o desânimo muitas vezes nos fortalecem. Quem já passou por eles e venceram o desânimo, as lutas, as guerras, as batalhas, as tribulações, eles sentem uma grande alegria quando olham para trás e dizem assim: eu pensei que não iria conseguir vencer, mas eu me animei, eu busquei força de Deus, eu perseverei, busquei força do Senhor, e hoje eu testemunho e glorifico pela vitória que Deus me deu. Glória
Glória a Deus. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Não desanimar diante das batalhas, não desanimar diante das lutas, diante das perseguições, mas sim perseverarmos, buscarmos força em Deus, buscarmos ânimos, buscarmos forças. Irmãos, a dor e o desânimo servem muitas vezes para nos levar mais perto de Deus e não para nos afastar de Deus. Aleluia. O ânimo, o desânimo e a dor muitas vezes servem para nos fazer mais sensíveis à voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O desânimo serve para nos fazer lembrar que nós somos totalmente dependentes dEle. Nós somos dependentes de Deus. Existem pessoas que vivem muitas vezes presas ao desânimo, porque não se libertam, porque não acreditam que Deus pode mudar a sua história, porque não acreditam que Deus pode mudar a sua situação. Às vezes elas até acreditam, mas muitas vezes não querem dar um passo para que a mudança aconteça na sua vida. E aí muitas vezes ela fica dizendo assim: mas faz tanto tempo que eu sofro, faz tanto tempo que eu busco, e daqui para frente eu tenho desanimado, e muitas vezes penso em desistir, penso em parar. É isso que o inimigo quer de mim e de você, que nós venhamos parar de perseverarmos, parar de buscarmos, e por isso veio o desânimo, por isso vem a tristeza, por isso muitas vezes vem a angústia, e muitos, quando não estão firmados no Senhor, eles acabam desistindo de Deus, desistindo de perseverar, desistindo de buscar, desistindo de confiar naquele que nos chamou. Escute isso que eu vou falar para você. Nem tudo Deus irá fazer por nós. Existem situações que Deus espera a minha e a sua atitude. Deus espera as nossas atitudes. A palavra do Senhor diz assim que nós devemos chegarmos até Deus para que Ele se achegue até nós. Glória a Deus. Ou seja, nós devemos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça parte dele. Ficar desanimado, ficar prostrado, ficar sentado, não é a melhor solução. Nós devemos nos levantar, buscarmos forças em Deus e perseverarmos para sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas não adianta nós ficarmos olhando para o passado, pelo que aconteceu ou pelo que está acontecendo agora nas nossas vidas. Nós temos que olharmos para o futuro. Nós temos que olharmos para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós devemos visarmos que Deus pode mudar o quadro da nossa história, de que Deus pode mudar a nossa situação. Irmãos, quando nós vivemos desanimados e prostrados e não acreditarmos em Deus, nós não viveremos aquilo que Ele tem preparado para nós. Aí muitas vezes dizemos ou pensamos assim: pastor, como se animar se eu estou passando por isto ou por aquilo? Como se animar, pastor, pela situação que eu estou vivendo, pelo que eu estou passando? Como se animar se eu estou enfermo? Como se animar se eu estou desempregado? Como se animar se eu estou precisando de algo na minha vida? Buscando forças em Deus, irmãos. Ele é o único que nos fortalece. Não é nos afastando de Deus que nós iremos acharmos forças para vencer as nossas causas, para vencermos as nossas lutas, e sim nos achegarmos mais próximos dele, ficarmos mais confiantes,
Lembra da história que eu contei em uma mensagem, que havia um menino que queria saber o tamanho de Deus? Que o menino chega para seu pai e pergunta para seu pai qual é o tamanho de Deus. Seu pai olha para o céu, vê ali um avião passando e diz assim: olha, o Deus é do tamanho daquele avião. E o menino fala assim: nossa pai, Deus é tão pequeno assim? O pai então, para mostrar a grandeza de Deus para o seu filho, ele leva ali seu filho ao aeroporto e mostra o maior avião que ali estava no aeroporto. O menino então diz: nossa pai, que avião é grande. O pai então fala para o seu filho: assim é o nosso Deus, meu filho. Quanto mais nós estivermos distante dele, nós iremos ver ele pequeno. Mas quanto mais perto dele nós estivermos, nós iremos conseguir enxergarmos a sua grandeza. Glória a Deus, É isso que aleluia. Deus quer de mim e de você. Glória a Que Deus. nós chegamos mais perto dele, para enxergarmos a grandeza do Senhor em nós, as misericórdias do Senhor em nós, para enxergarmos as maravilhas que Deus tem feito por nós. Você acha que Deus não sabe muitas vezes aquilo que eu e você que nós estamos passando? Você acha que Deus muitas vezes não tem visto as lágrimas que eu e você que nós temos derramado? Você acha que Deus muitas vezes não tem visto as tristezas que batem muitas vezes ao nosso coração e que dá muitas vezes nós de desistirmos, de desanimarmos, ficarmos abatidos, ficarmos tristes? Você acha que Deus não conhece as dores que muitas vezes nós sentimos? É claro que Deus vê todas as coisas. É claro que Deus sabe de todas as coisas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente. É um Deus que sabe de todas as coisas. Mas tudo tem o momento certo dele agir. O que não pode acontecer na minha vida e na sua vida é nós desistirmos de buscarmos a Deus, de nós desistirmos de acreditarmos em Deus. Tem pessoas que já estão calejadas por passarem por lutas, por passarem por tribulações, por passarem por provas, mas elas permanecem fiéis, mas elas permanecem confiantes em Deus, Glória a Deus. acreditando no Deus que elas servem, Aleluia. acreditando no Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Essa confiança deve estar em nós. E nós declaramos que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Glória a Deus. Ou seja, o choro, a tristeza, o desânimo, elas têm um tempo determinado para acabar na minha vida e na sua vida. Aleluia, Jesus. Mas a alegria ela vem ao amanhecer. Glória a Ou Deus. seja, a alegria, a vitória, o testemunho não tem prazo para acabar na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. A alegria ela vem ao amanhecer, ou seja, a alegria ela não tem tempo para acabar. Vai chegar um tempo que eu e você que nós iremos se alegrarmos por perseverarmos, por buscarmos, por acreditarmos no Deus pelo qual nós servimos. Aleluia. Irmãos, a nossa vida é como uma roda gigante. Tem dias sim que nós estamos para baixo, mas tem dias também que a roda nos irá levar às alturas, levar-nos acima. Irmãos, a nossa vida é formada por lutas. A nossa vida é formada por adversidades. A nossa vida é formada por tribulações, por notícias ruins. E eu e você, nós não podemos desanimar-nos diante delas. A palavra do Senhor diz, na carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que em tudo nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados. Em tudo somos perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos muitas vezes, mas não destruídos. Eu sei que as lutas e as tribulações, elas nos arrasam, Aleluia. acabam conosco quando elas vêm. E quando elas vêm, elas mexem mesmo com a nossa estrutura. Elas abalam o nosso sentimento. Elas abalam o nosso organismo. Abalam o nosso sentimento psicológico, emocional. Mas elas não podem acabar comigo e com você. Glória a Deus. Nós temos que continuarmos crendo no Deus que nós servimos. O desânimo muitas vezes traz um abatimento na alma, mas nós devemos sabermos que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ainda que nós não entendamos, nada foge do controle do nosso Deus. A briga do salmista aqui com a sua alma, com seus desejos, com a sua vontade, ele toma uma atitude, ele fala assim: por que você está abatida, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que está abatido a nossa alma? O que tem abatido a minha e a sua alma? Qual é o sofrimento que muitas vezes tem causado dor ao meu e ao seu coração? O que muitas vezes tem tirado a nossa paz? O que muitas vezes tem entristecido o meu e o seu coração? O que nós devemos fazermos ou falarmos? Por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Glória a Deus, aleluia. Espere em Deus, ó minha alma, porque ainda eu testemunharei das maravilhas do Senhor sobre mim, Aleluia, glória sobre minha causa, sobre minha família, sobre minha casa, sobre aquilo que eu tenho colocado diante da presença de Deus. O que tem abatido a sua alma? O salmista aqui, no verso de número 1, ele dizia: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O salmista está dizendo aqui que assim como brama as correntes das águas, assim a alma dele suspira por Deus. E é isso que eu e você temos que fazer. As tribulações e as lutas não podem nos desanimar, mas nós devemos buscarmos força em Deus, porque Ele pode resolver todas as coisas na minha e na sua vida, em nome de Deus, em nome de Jesus. A nossa alma tem que ter sede de Deus, buscarmos por Ele, perseverarmos nele, porque aquilo que tem abatido a minha alma, abatido a sua alma, não pode ser maior do Deus pelo qual nós servimos. A nossa alma tem que ter sede de Deus e buscar pelo Deus pelo qual nós servimos. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Não deixe o desânimo tomar conta da situação pelo qual você está passando ou eu estou passando. Mas coloque Deus à frente para que Ele possa resolver essa situação pelo qual eu e você, nós estamos passando. Amém? Tire o abatimento da alma. Busque forças em Deus. Glória Ele a é aquele Deus, que nos aleluia.
Ele é aquele que irá nos dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que esta palavra venha encontrar guarida no meu e no seu coração e que ela venha ser um alimento para a minha alma e para a sua alma, em nome de Jesus.